Nós estamos iniciando o Mesa de Bar de hoje e convidamos um engenheiro civil para contar a sua história interessantíssima, que passa por várias situações familiares em São Paulo, tem uma história, é austríaco e também tem uma história aqui em Blumenau muito vivenciada, muito participativa, que merece a atenção dos nossos telespectadores. Nós convidamos para o Mesa de Bar de hoje o engenheiro civil, o Milorad Boscovic, que está aqui conosco, a quem eu agradeço a aceitação do nosso convite para a entrevista, o doutor Milorad. E é um prazer a gente bater esse papo gostoso, que como antes a gente já foi alinhavando a pauta, né? Fiquei muito interessado a respeito dos seus dados. Vamos contar um pouquinho da sua história, porque que você está aqui em Blumenau e tua história tem um passado ligado à Sérvia, tem um passado ligado à Itália, tem... Na verdade é o seguinte, a minha história, eu acho que ela vem corroborar com aquele ditado que diz que o destino leva consigo os resignados e arrasta consigo os obstinados. Que Croácia, Sérvia e Itália também, que depois na época foi tomada ali, né? Exato. Não, aconteceu o seguinte, a minha mãe, por exemplo, morava numa região do continente europeu que antes da guerra pertencia à Itália, ela era italiana. Aí, o nome dela era Celestina Stefani, a família dela era italiano, italiana, né? Stefani, a região de Trieste. Uhum. Depois da guerra, aquela região foi toda ocupada pela Iugoslávia. O general Tito, Marechal Tito, pegou aquilo para o lado da Iugoslávia. Uhum. E o nome dela mudou para Celestina Stefanic. Ela falava italiano até os 12 anos de idade, a cultura italiana, a escola era tudo italiano, e depois virou iugoslava, virou croata, região da Croácia. E não teve direito de reclamar. Não tinha como reclamar. Eu acho que italiano que reclamava na época, o Marechal Tito acho que dava um jeito Dava um jeito de fazer sumir, né? Eu sei de alguma coisa da história aí, não sei com profundidade. Não dá para confirmar, mas não foi muito bonita não, né? Não, foi coisa feia. E depois, assim, aí teve essa história que você nasceu na Áustria. Como é que aconteceu? Foi o seguinte, o meu pai, com 17 anos, ele começou a fazer uma campanha contra o comunismo. Ele era anticomunista. Então, ele começou a ser perseguido politicamente lá, então ele resolveu fugir, ele e um amigo dele resolveram fugir da Iugoslávia. Uhum. Então foram para a região da fronteira, compraram uma garrafa de Slivovica, que é uma cachaça feita de ameixa. De ameixa? Ameixa. E chocolates como alimento. E tentaram atravessar. O cobertor da época, no momento. Chocolate e Slivovica era o cobertor da época. Mesmo. Aí eles resolveram atravessar a fronteira. E era uma montanha. Subiram a montanha, passaram 3 dias e 3 noites atravessando, bebendo Slivovic. Aí subiram a montanha, entraram na Áustria, atravessaram a fronteira e saíram na Iugoslávia de novo. Erraram o caminho. Se perderam. Se perderam. E aí, do outro lado, eles foram presos. Estavam esperando, né? Já estavam. Aí, quando ele conseguiu se livrar desse problema, ele ficou naquela região lá para poder, uma nova oportunidade, ele poder fugir. E ali ele conheceu a minha mãe. E aí aconteceu uma coisa muito rara na época, que era um sérvio, lá de Belgrado, casar com uma croata. Que não era croata, né? Não era croata. Minha mãe até hoje fala perfeitamente o italiano e fala o iugoslavo também, correntemente. Né? Ela teve dificuldade para assimilar a cultura? Não, foi fácil? Não, foi bem fácil, foi tranquilo. Porque tem coisas assim que a pessoa vai goela abaixo, aí fica difícil. Não, é que a região da Croácia, ela sempre foi muito disputada, assim, tanto pela Alemanha quanto pela Itália, pela própria Iugoslávia, uma região de conflitos, né? Então, o pessoal está meio acostumado com isso, né? E aí depois? Aí o meu pai, naquela região, acabou conhecendo a minha mãe, e depois de um ano, até uma coisa interessante, eles se casaram dia 26 de junho de 52, e dia 26 de junho de 53 eu nasci, um ano exatamente. Um ano exatamente. Aí os dois resolveram atravessar a fronteira juntos. E mais não levaram a cachaça. Dessa vez não. Não levaram a cachaça para não perder o caminho. Minha mãe não deixou. Aí, para atravessar a fronteira foi muito mais fácil, né? Mas foram 3 dias e 3 noites, que se for para contar essa história, seria um programa só para isso. Contar a viagem. Teria que ser eles, né? Porque passaram várias dificuldades de estar
no topo de uma montanha, escutando o riacho lá embaixo e não ter água para beber. Quanto tempo ficaste na Áustria? Não, na verdade, sim, eu nasci dia 26 de junho. Meu pai estava com a documentação pronta para ir para o Canadá. Aí que entra essa coisa do destino, sabe? Meu pai estava com a documentação pronta para ir para o Canadá. Apareceu um brasileiro lá, eles estavam lá na região de refugiados jugoslavos. Então aparecia gente em todo lugar do mundo e apareceu um brasileiro para jogar pôquer lá mesmo. E nessa jogada lá o brasileiro falou, olha, você é técnico químico, vai para o Brasil, porque no Brasil eles estão precisando de técnicos. O pai tinha outro rumo já marcado? Aí ia para o Canadá, tudo pronto para o Canadá. Aí mudou o rumo, juntou eu e minha mãe e viemos para o Brasil. Eu era pequeno. Recém-nascido. E a Áustria não tens nenhum registro? Não, nada. Eu nasci dia 26 de junho e dia 21 de agosto do mesmo ano eu estava no Brasil, já 2 meses depois. Sim. Viemos de navio e eles foram muito corajosos, porque vieram para o Brasil sem saber falar português, sem ter ninguém esperando, porque existem algumas... Mas relações exteriores? Nada. Eles desceram no Porto de Santos e saíram procurando como é que iam se virar. Poxa, aí foi difícil. Levei no colo. Muito corajosos. Meu pai passou muito por aquele sufoco do estrangeiro que vem e começa a aprender português. Como os imigrantes aí, os italianos e todos os japoneses, a mesma história, né? A mesma história. Mas tem uma história que lá em São Paulo, especialmente, quando ele arrumou o primeiro emprego, aquela brincadeira que o pessoal faz de ensinar a palavra errada. Você já tem ensinar palavrão. Palavrão e... que bonito esse cocô que você está usando no pescoço, em vez de gravata. E era assim, então... E aí, depois se estabeleceu em São Paulo? Sim. Tinha um serviço lá para ele já? Não, meu pai procurou ele tentou a vida? Pelo fato dele ser técnico químico, ele já conseguiu um emprego numa empresa que era Alumínios do Brasil, se não me engano, foi uma coisa assim. Alumínios do Brasil é da Votorantim? Na época, não, eu acho que na época era do grupo Pinhatá, não sei, Matarazzo. Era aqueles grupos. Isso, Matarazzo. É Albra, Alumínios do Brasil, Albra, isso, da Matarazzo. E mais um pouco adiante, minha mãe aprendeu a ser técnica química com meu pai e arrumou emprego na Laminação Nacional de Metais. Também lá naquela região de São Paulo. Eles precisavam de mão de obra qualificada, na verdade, né? Então eles precisavam mesmo, né? Então, e apostavam no imigrante, né? Apostavam, bastante. A oportunidade era boa. Apesar das dificuldades que eles tiveram, mas no final eles conseguiram crescer assim no Brasil e tiveram um percurso de vida com todos os obstáculos que a pessoa tem normalmente, né? O mês que vem a gente compra isso, o mês que vem a gente compra aquilo, aquela história do mês que vem. Mas conseguiram se resolver, assim, né? Tá, e aí como que você chegou a Blumenau? Em 71, meu pai foi contratado pela Garcia, porque meu pai estava trabalhando na São Paulo Alpargatas, a gente morava em São José dos Campos, estado de São Paulo. E meu pai foi contratado pela Garcia para trabalhar como gerente industrial aqui. Aí, no dia 31 de dezembro de 71, veio o caminhão de mudança comigo dentro, viemos morar. E quantos anos você tinha quando você veio para cá? 19 anos. 19 anos. E lá em São Paulo, o que você trabalhava lá? Não, lá na época eu era estudante. Só estudante. Vivia na Boa Vida, tranquilo. Fazer o quê? Científico? Científico. Na verdade, eu estava um pouco atrasado, porque naquela época eles reprovavam mesmo, sabe? Sim. E eu não me considero burro, mas consegui reprovar no segundo ano primário e no segundo ano de ginásio. E ainda fiz o 5º ano de admissão, que tinha lá um período. Obrigado. E fui reprovado, assim, de forma idiota, por problema de redação de português, e eu não sou ruim de redação. Mas coisas que, infelizmente, faz parte do destino, né, assim mesmo. Tá. Vamos, doutor, aí o Milorad Boscovic, que nós estamos entrevistando no Mesa de Bar, nós vamos a um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta, no instante só. Até já. Nós voltamos com o Mesa de Bar, estamos entrevistando o engenheiro civil Milorad Boscovic. Ele está aqui em Blumenau há muito tempo, tem uma história interessante
E nós falamos no último bloco a respeito da chegada da família dele aqui em Blumenau, para trabalhar na Garcia. Industrial Garcia. Na Industrial Garcia, que depois foi comprado pela Artex. Foi comprado naquele mesmo ano, infelizmente. É? Quer dizer, o pai ficou trabalhando um ano só, então? Porque aconteceu o seguinte, quando o grupo Industrial Garcia contratou meu pai lá na Alpargatas, eles tinham recém mudado a diretoria, a presidência, etc. Aí, e nessa época eles contrataram um novo diretor de marketing da empresa. E esse diretor de marketing tomou uma atitude radical. Ele parou a produção do que a Garcia estava fazendo, As da toalhas, linha coisas tradicional. lindas, meu Deus do céu, coisas lindas, né? Parou a linha tradicional e criou uma linha povão. E criou uma meta de produção gigantesca até julho, em cima de um empréstimo que eles tinham feito, acho que é BRDE na época, coisa assim. Só que cancelou os contratos que eles tinham com os distribuidores, me parece. Coisa que eu me lembro das conversas do meu pai na época. Eu tinha 19 anos, não era tão ligado, mas o que eu absorvi foi mais ou menos isso. Então, esse diretor de marketing cancelou os contratos que tinha com as distribuidoras tradicionais, contratou representantes, vendedores diretos para fazer vendas em São Paulo, etc. E parece que não deu muito certo. Aí que apareceu a Artex. Aí que chegou no final desse semestre, os galpões entulhados do produto que eles tinham se proposto a produzir, meu pai acabou produzindo isso, só que não venderam. Ah, sim. Não venderam. Então, aí criou uma situação que quase que de insolvência, a Artex veio e comprou a Garcia. E aí meu pai teve que procurar uma nova história. Teve que retornar para São Paulo? São Paulo, exatamente. E indo para São Paulo, eu não podia... na época, eu já tinha começado a namorar com a minha vizinha. Aqui em Blumenau. Por coincidência, meu destino se resumiu a essa quadra, porque a gente morava na rua Nicarágua, aqui do lado. Sim. E a minha vizinha morava na rua Nicarágua também. Então a gente começou a namorar e esse namoro prosperou, né? Chegou no final do ano, meu pai, a mudança foi, eu tive que ir junto para São Paulo. E tentei fazer vestibular no sistema Mapofei, que era a Mauá, Politécnica e FEI, que tinha em São Paulo. Coisa como meu pai, com aquele radicalismo de sérvio, ele dizia, olha, só pago faculdade se for Politécnica ou ITA. Se não for uma das duas, eu não pago. E eu fui mal na primeira prova e a gente acabou se desentendendo no vestibular e a gente se desentendeu e eu vim embora. Só que antes disso, durante o período que eu estava morando lá, já fazendo o terceiro científico e o cursinho, em função do namoro com a menina de Blumenau, que era, o nome dela era Rita, eu chegava muitas vezes às sextas-feiras, botava uma mochila nas costas. E vinha de carona, cara, não acredito. Eu ia já desde a Marginal, lá em cima em São Paulo, de carona, eu chegava... Valia tudo, carro, caminhão, qualquer coisa. Não, aconteceu às vezes, uma vez, por exemplo, que eu vinha de carona e voltava de ônibus, né? Ônibus simples. Porque na segunda de manhã eu já tinha aula, Sim. mas para economizar eu vinha de carona. E aí acontecia, às vezes, de eu sair sexta-noite aqui, chegar domingo ao meio-dia aqui, passar o final de semana na aventura da estrada, e aí chegar ao meio-dia, almoçar com ela, namorar até às 5 e pegar o ônibus que era na rodoviária aqui no... É uma aventura mesmo, né? Meu Deus do céu, ficar algumas horas só. E o ônibus a rodoviária era aqui na Rua 7. Na Rua 7. E tinha baldeação em Curitiba. Sim. Então eu pegava um ônibus simples desse e ia até São Paulo, e de São Paulo já ia direto para aula no... Isso daí que é gostar, ainda não namorar muito bom. E aí uma vez aconteceu uma coisa paradoxal, né? Porque eu até tive sorte nas caronas, né? Porque eu saí de São Paulo e cheguei sábado ao meio-dia aqui. E sempre eram os mesmos caroneiros ou não? Não, era tudo arriscar mesmo. De São Paulo para cá, você imagina. Era arriscar mesmo. Mas na época era um pouco diferente do que hoje, sabe? A criminalidade não era tão... Existia, né? Mas não era tão intensa assim, né? Sim. E aí, o que aconteceu de torto aí? Não, aconteceu o seguinte, que uma vez eu vim de carona, fui rápido, cheguei aqui sábado ao meio-dia, todo contente. Quando eu chego aqui, a mãe da Rita chega, o que você está fazendo aqui? Olha, eu vim ver a tua filha. Mas ela saiu ontem à noite e foi para São Paulo para te ver também. A gente se cruzou na estrada. Provavelmente a gente se cruzou na estrada. Aí eu peguei dinheiro emprestado com o tio dela
e voltei de avião. De avião? Voltei de avião. Ela ficou na casa de uma prima dela lá. Sei. Voltei de avião para São Paulo, depois eu paguei o tio. Mas nessa viagem para São Paulo, eu conheci um executivo, eu ficava prospectando a possibilidade de conseguir um emprego aqui, né? E aí eu comecei a conversar com ele, já desde o ônibusinho que ia até o aeroporto. Aí falando o que ele fazia, ele falou, não, eu lido com marketing. Pô, eu adoro marketing, eu gosto muito de marketing. Esse é o meu sonho de Mas você jogava a rede para pescar qualquer coisa. Queria arrumar um né? emprego. Aí o cara falou, olha, ele percebeu, né, que a minha Estava intenção... cavando, mesmo cavando. Aí ele falou, olha, eu não tenho nada, mas eu acho que tem um escritório em São Paulo de propaganda, que o dono está vindo muito para Blumenau, capaz de precisar de uma pessoa como você. E me deu o endereço do João Batista Sérgio Buradi, era JBS Buradi Publicidade. O Sérgio Murado e depois Beto Carreiro. Virou Beto Carreiro depois. Mas na antes época, ele era só publicitário. era agência de publicidade, estava pegando, tinha recém contratado a conta da Sul Fabril, né, então estava crescendo na região. E Isso era a década de 70? Isso foi em 73. 73 já. 73. E eu passei até o final do ano